Agora são 10 horas e 48 minutos, Manhã Diversa tá de volta e para o nosso programa ficar completo, é claro que tem que ter o meu parceiro, Gabriel Luterbach, pra gente fazer um negócio que a gente tanto gosta, que é a tal da resenha esportiva, né, Gabriel? Bom dia, Bárbara, bom dia, pessoal de casa. Pois é, segunda-feira a gente não teve resenha, não sei se o pessoal de casa sentiu falta. Você com certeza sentiu. Senti muito. Mas é por conta das eleições, a rodada foi no sábado, né? E segunda-feira a gente tinha que debater ainda mais essa questão política do Brasil. Bom que fica acumulado, né, Gabriel? Exatamente. A gente fala mais hoje. Acumulou porque ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, teve Fluminense contra Atlético Goianiense, teve Flamengo contra Internacional, teve Santos contra Atlético Mineiro, então tem bastante assunto, além também do Cruzeiro, pela Série B, que fez a festa com os torcedores após ser campeão. Vamos por parte, vamos começar pelo jogo do Atlético Goianiense contra o Fluminense, porque o Fluminense saiu na frente, fez 2-0, mas permitiu o empate e depois a virada. Vamos conferir como é que foi o jogo então. O Fluminense até saiu na frente, logo no início da partida, após Ganso sofrer pênalti. Ares, com categoria, fez o primeiro gol. Aos 29 minutos, Cano ampliou, mas o VAR anulou por impedimento. Se na primeira tentativa do argentino não deu certo, na segunda, aos 36, valeu, faz o L. Quando a partida encaminhava para o fim do primeiro tempo de uma vitória parcial por 2-0 do Fluminense, tranquila, Thuram descontou e deu força ao Dragão para o segundo tempo. E o Atlético Goianiense correspondeu. Aos 29 minutos da etapa final, Thuram, mais uma vez, deixou tudo igual. E aos 40, Marlon Freitas, aquele ex-fluminense, fez valer a lei do ex para dar vitória ao Dragão. E desse jeito, né, Gabriel? O Fluminense perdendo a chance de ali ficar na segunda colocação da tabela do Brasileiro. Exatamente. O Fluminense chegou a ficar em segundo lugar porque estava vencendo por 2-0, então assumiu a vice-colocação, mas uma derrota ele ficou em terceiro mesmo, até porque o Internacional empatou com o Flamengo. Acho que é assunto para depois. Mas, ô Bárbara, a lei do ex nunca falha, né? Marlon Freitas, ex-Fluminense, no finalzinho do jogo. Quando ele entrou, eu estava acompanhando no Twitter, nas redes sociais, todo mundo falando assim, eu tenho certeza que o Fluminense vai tomar gol pro Marlon Freitas. E, dito e feito, é impressionante, né? É impressionante. E outra coisa também, o Fluminense ele tem uma dificuldade enorme de vencer o Atlético Goianiense, isso é fato. Nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias do Dragão e um empate. Então o Fluminense pode falar que é freguês do Atlético Goianiense e no último jogo, aliás, nos últimos anos, o Fluminense ainda foi eliminado pelo Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Então o Fluminense tem muita dificuldade de vencer o Atlético Goianiense. Ontem parecia que essa escrita ia acabar, porque o Fluminense estava ganhando por 2-0, estava jogando melhor, teve chances inclusive de ampliar, de fazer o terceiro gol, mas tomou aquele golzinho no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo. E esse gol, Bárbara, eu acho que foi determinante, porque depois disso o Fluminense parece que perdeu a força. Mesmo vencendo, parece que estava com medo, e ele se retraiu, parece que estava com medo de tomar um empate e tomar a virada. Então chamou atenção, porque o Fernando Diniz, o time do Fernando Diniz é conhecido por tocar a bola, por ter a bola. No segundo tempo o Fluminense abdicou de ter a bola, parece com medo de tomar um empate, e deu ainda mais força para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense fez o segundo gol aos 29 segundos do segundo tempo. 29 minutos do segundo tempo. E pareceu que o Fluminense estava perdendo o jogo já. E chamou muita atenção, porque o Fluminense parecia que estava perdendo o jogo. Aquele apagão. Exatamente. Ficou esperando tomar o terceiro gol. E nessas situações, Gabriel, talvez o que pegou ali foi exatamente o aspecto emocional. Porque a gente sabe, o time ele pode estar completamente preparado, mas se tem ainda essa insegurança emocional ali, né? De saber que já tem um histórico desfavorável com relação ao Atlético Goianiense, viu que estava na vantagem, deu aquele desespero e aí rolou o apagão e o Atlético Goianiense conseguiu passar na frente. Então, assim, além de qualidade técnica, tem que ter estabilidade emocional em campo. Exatamente. Vou te trazer outro número também, que eu acho que faz com que o Fluminense ficou mais com medo, porque o Fluminense nos últimos 6 jogos, fora de casa, não venceu nenhum. Então, além desse Atlético Goianiense que já tem um histórico aí negativo, também fora de casa o Fluminense não está sendo o time que joga dentro de casa. Bom sinal
que na próxima rodada é Fluminense contra América Mineiro no Maracanã. Então a torcida do Fluminense fica um pouco mais calma. Vamos trocar de assunto, vamos falar agora sobre o Flamengo contra o Internacional, que foi no Maracanã. Esse jogo não teve gols, mas você vai pensar assim, 0x0, aquele jogo xoxo, capenga? Não. Foi um jogo muito bom, um jogo movimentado, com várias chances. O principal jogador da partida, inclusive, foi o goleiro do Internacional. Então vamos ver alguns dos melhores momentos aí, pra gente ver. Apesar do 0x0, foi um jogo que teve bastante chances. A primeira que a gente vai ver aí, que a gente vai dar o play, já foi a primeira chance do Internacional. Uma defesa do Santos, e assim foi o jogo. Foi um jogo para lá, um jogo para cá. A gente vai ver que o Flamengo já respondeu logo na sequência com o Pedro tocando para o Arrascaeta, uma defesa impressionante do goleiro do Internacional. Como eu disse, foi o melhor do jogo. Pedro empilhando mais uma chance, parou mais uma vez no goleiro do Internacional. Vamos dar um nome para ele, né? Cresce para ele, o Kehler. O goleiro do Internacional fez uma partida muito boa. Kehler fez bonito. Exatamente. Depois a gente viu uma chance do Pedro Henrique, que o Santos fez a defesa. Então ontem a gente pode falar também que foi a noite dos goleiros, porque tanto o Santos quanto o Kehler estavam inspirados. Exatamente. E a gente consegue ver então que esse 0x0 não representa o jogo, né? Então quem só olhar o placar definitivamente não vai conseguir perceber e enxergar o que foi o jogo. O que obviamente é lamentável, porque diante de placares favoráveis, né? Empate, derrota, a galera que estava ali disputando o confronto direto, que é o Flamengo e o Internacional, eles sem dúvida perderam uma baita chance de conseguir confirmar ali uma boa posição na tabela. Exatamente. E a gente pode falar assim, o Flamengo estava com time reserva. Não, o Flamengo estava com o time titular, jogou com o time titular. No fim de semana, provavelmente vai jogar com o time reserva, porque na quarta-feira tem o primeiro jogo da final contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas ontem, então, até para dar ritmo para os jogadores, né? Total. Deixar cair a peteca, o Flamengo jogou com o time todo titular e o time das Copas, né? E mesmo assim não conseguiu sair com o jogo, com a vitória. Uma coisa interessante também desse jogo foi que o César Sampaio estava no estádio, auxiliar do Tite, acompanhando os jogadores do Flamengo. Já estava lá de olho, né, Gabriel? Já estava de olho. Com certeza estava de olho no Pedro, Everton Ribeiro, que são esses nomes assim mais fortes, né? Inclusive prováveis na Copa do Mundo. Você acha que os dois vão estar, inclusive? Eu acho que isso, sem dúvida, só iria agregar para a seleção, né? Olhando pela ótica da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo, são talentos aí inegáveis e que estão, sem dúvida, né, fazendo um trabalho impecável e consistente, conseguindo fazer isso, né, em sequência, o que é difícil, manter, né, que é sempre complicado. Exato. O Flamengo também, acho que uma coisa interessante do jogo, o Flamengo deu um pouquinho de mole, foi que insistiu muito pelo meio. Se tivesse insistido um pouco mais pelas laterais para poder chegar a bola no Pedro. Se tivesse reparado isso antes, né? Exatamente, porque o Flamengo estava muito jogando por dentro. Abre um pouquinho o jogo, inclusive foi que o Dorival tentou ao colocar o Everton Cebolinha, né? Que dá um pouco mais de extremismo, abre um pouco o campo. Quando fez isso, o Flamengo ainda empilhou mais chances ainda. Então, o Flamengo empilhando muitas chances pelo meio, ficou tudo do jeito que estava. Então, Internacional continua em segundo, Flamengo continua em quinto. E só fazendo uma observação, Gabriel, você falou sobre time reserva, que eu acho muito bom quando um time ele tá também fazendo um trabalho bacana, consistente. A gente não fala nem de time reserva, né? A gente brinca do time A e time B. Porque quando tem uma qualidade técnica muito acima, ele não é nem tido como reserva, né? É como se fosse aquela variação ali que cabe só ao técnico escolher quem ele quer colocar. E o Flamengo tem vivido isso nos últimos tempos. Quem entra no Flamengo, com certeza, a gente não vai falar que é reserva, porque são muitos nomes de qualidade. E nomes de peso. Exatamente. Vidal no banco de reserva, Everton Cebolinha, que até pouco tempo foi jogador de Copa América, o melhor jogador da Copa América. Então, a gente não pode falar que o Flamengo tem time reserva. Problema bom esse, né? Ter que resolver entre esses jogadores. Todo técnico ia querer ter esse problema. Vamos continuar com a resenha aqui, porque ontem também teve jogo do Santos contra o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro empilhou a segunda vitória consecutiva. Tinha vencido o Fluminense dentro de casa no Mineirão, ontem venceu mais uma vez, agora fora de casa. Vamos conferir como foi o jogo. O Galo engatou a segunda vitória consecutiva, dessa vez fora de casa. Os gols foram todos na segunda metade do segundo tempo. Hulk abriu o placar ao encher o pé depois de Guga roubar a bola dentro da área. O Santos deixou tudo igual com o garoto Marcos Leonardo, de pênalti. E no apagar das luzes, Nacho bateu rasteira e João Paulo não conseguiu evitar o gol. Atlético 2-0. Vamos dar um destaque para a atuação do Everson, né? O que foi aquilo? Surreal. O goleiro do Atlético Mineiro ontem estava inspirado. Assim como o Kehler, que a gente falou aqui, estava inspirado, assim como o Santos também.
o goleiro do Atlético Mineiro foi crucial para essa vitória do Atlético por 2-1. E a gente também pode falar que agora sim o Atlético Mineiro está voltando aos trilhos, está voltando ao normal, o esperado. O Cuca, que ano passado foi campeão com o Atlético Mineiro, agora sim o Atlético Mineiro está realmente voltando a jogar bem, encontrando os trilhos, né? Que é o lugar onde o Atlético Mineiro tem que estar. E trilho esse direcionando ali para pertinho do G6. Exatamente, porque o Galo agora está mais próximo ainda do G6, está em sétimo lugar ainda, não conseguiu entrar no G6, no grupo que vai para a Libertadores de forma indireta, mas G7 também é uma pré-Libertadores aí. Para o Atlético Mineiro com o time que tem, uma coisa que a gente pode falar que é ruim, mas dos males é o menos pior, né? Também acho. E hoje tem mais bola rolando, tem Atlético, tem América Mineiro e também tem o Botafogo, a gente fez uma artezinha aqui para confirmar esses jogos, tem também o Palmeiras, que pode ficar ainda mais líder do que nunca. Então depois ainda mais considerando os resultados dessa última rodada, se foi bom para alguém, foi pro Palmeiras. E olha que nem entrou em campo, né? Pode ser melhor ainda, o Fluminense não venceu, o Flamengo não venceu, o Inter não venceu, o Corinthians empatou e o Atlético Mineiro, que está ali um pouquinho mais distante, venceu, mas aí também já está muito distante do Palmeiras. Então confirmando aí América Mineiro contra São Paulo no Independência às 8 horas da noite e também Avaí contra Botafogo, também 8 horas da noite. Esses são os jogos que vão fechar a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora vamos falar sobre o quê? Sobre mostrar a classificação aí da tabela, pra gente mostrar isso tudo que a gente já falou aqui. Vamos ver então, que Palmeiras deu aí mais líder do que nunca, Internacional continua em segundo lugar, Fluminense em terceiro, do jeito que estava, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense. Olha o Palmeiras, 63 pontos. Vencendo, ele vai pular para 66. Olha a distância pro Internacional, 12 pontos, faltando 7 jogos. A gente pode falar que tá com o queijo e a faca na mão para ser campeão, né? Agora só realmente depende deles para ter essa tranquilidade, né? De forma ainda mais precoce. Exatamente. Vamos falar também, porque ontem teve jogo, Cruzeiro contra o Ituano. O Cruzeiro querendo aí carimbar a faixa, mas o Ituano não deixou tão fácil assim. Vamos assistir como foi o jogo. O Cruzeiro reencontrou a torcida após o título da Série B, mas a festa foi sem vitória. De rosa, é isso mesmo, por conta do Outubro, saiu na frente com o Edu, no primeiro tempo. Mas Gabriel, que não sou eu, não demorou a deixar tudo igual pro Galo de Itu. Fim da partida, 1-1. O destaque mesmo ficou pela festa belíssima dos torcedores do Cruzeiro. Apreciem, o Cabuloso voltou. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Gabriel, quer dizer então que pro Cruzeiro nada mudou e pro Ituano a situação ficou pior? Exatamente, porque o Cruzeiro já é campeão, já está na Série A, então nada mudou. O Ituano, que está brigando ali para poder subir para a primeira divisão, acabou ficando um pouquinho mais distante desse sonho aí. Então, pro Cruzeiro, o Cabuloso voltou, está na Série A. Voltou com tudo, voltou né? com tudo. E ontem tinha uma expectativa de bater recorde, porque o recorde desse ano no Mineirão é 59 mil contra o Vasco. Ontem, para carimbar a taça, tinha a expectativa de superar. Inclusive, o Cruzeiro colocou os torcedores do Ituano no camarote para tentar bater esse recorde, mas não conseguiu. 56 mil torcedores, ainda é muita coisa, né? Ainda é muita coisa. Todo Torcida mundo em tá lua de junto mel, nessa festa. Todo mundo em lua de mel. Lua de uma mel. festa muito bonita aí do Cruzeiro contra o Ituano. Vamos confirmar como é que ficou essa tabela da Série B, mostrar essa bagunça aí. O Cruzeiro, como a gente falou, mais líder do que nunca, já na Série A. Ituano um pouquinho mais distante. Então Ituano ali em sétimo lugar, 48. Tá ainda perto, né? Dá para subir ainda. Tem o Sampaio Corrêa na mesma briga, Sport, o Vasco, o Bahia também, o Grêmio e o Cruzeiro já estão mais distantes ali do restante. Bárbara, também tem Copa do Mundo chegando. Eu quero saber. Sabe quantos dias faltam para a Copa do Mundo? Quanto? Não fiz a conta aí. 45. Gente, agora E tá a gente já pertinho, está né? Exatamente. E a gente já está mostrando também todos os grupos da Copa do Mundo, já nesse ritmo aí, com a proximidade. Vamos assistir agora o grupo B, que tem Inglaterra, tem Países de Gales. Vamos ver como... Bom que a gente já vai entrando nesse ritmo de Copa, né, Gabriel? Vamos conferir então. Inglaterra, Estados Unidos, Irã ou Países de Gales. Ao olhar os componentes do grupo, há um favoritismo claro. Quem vai ser capaz de bater os ingleses? Apesar de ser reconhecida como o melhor do grupo, não vive o melhor momento. Na UEFA Nations League, foram rebaixadas com uma rodada de antecedência. Kane, Arnold, Foden, Sterling
não dá para desconsiderar na briga pela taça mais importante do futebol. Os Estados Unidos, após ficar de fora em 2018, estão de volta na Copa do Mundo e é apontado como a seleção que pode fazer frente aos ingleses. Para isso, conta com uma geração talentosa, comandada pelo jogador do Chelsea, Pulisic. Mas nas eliminatórias não foram tão bem. Ficaram atrás de Canadá e México. Qual será o destino dos americanos? O Irã tenta surpreender mais uma vez, como fez em 2018 na Rússia, ao ficar apenas um gol de eliminar Portugal. Nas eliminatórias foi bem. Foi a primeira do continente asiático a conquistar uma vaga na Copa do Mundo de 2022. De quebra, depois de 3 anos, ainda liberou a presença de 3 mil mulheres, mesmo em espaço separado dos homens, para conferir de perto a classificação em mais uma Copa do Mundo. A última seleção a conseguir uma classificação do grupo C, grupo que tem Argentina, Polônia, México e Arábia Saudita. Até lá! Então é isso, meu parceiro. Como você falou muito bem, Copa do Mundo já tá aí. E segunda, tem mais resenha esportiva, né? Até lá, com mais destaques aí da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. E pra gente continuar nessa sequência aí de bons assuntos, não sai daí. A gente vai pro intervalo e logo a gente volta direto com Bora Rangar.